Voltei. Eu já vou direto para chamá-la. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Vamos ver se a gente já consegue entrar com a Andressa aqui. Tá? Te mandei um convite aí. Vê se você já recebeu e entra. E a gente teve um... Aê! Ô, tecnologia quebrando as nossas pernas. Então vamos lá. O pessoal tá entrando aí. Eu acho que você estava lá acompanhando, né? Então eu já tinha falado dos três combinados, como é que funcionam os combinados. E o pessoal estava acompanhando a gente. Vamos dar só mais um minutinho para o pessoal voltar. Aí, André já voltou. Isso, pessoal. Beleza. Vamos entrando. Oi, pessoal. Que a gente vai continuar o nosso bate-papo. A gente ganhou um tempo no fim das contas, né? Porque eu falei Opa. quase meia hora. Enfim. Faz parte do primeiro. Eu nunca tinha passado por esse problema, então tudo bem, passamos. Né? Comigo é tudo intenso, é tudo, né? Adrenalina pura. Bora. Seguimos. Vamos lá, então. Aí, beleza. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Vamos, gente. Vamos entrando. Convidem mais gente para entrar, já que a gente vai recomeçar. Vamos convidando o pessoal aí. Oi, Carla. Oi, querida. Oi, Cida. Pronto, agora estamos voltando. Duda. Meu Deus, Duda. Quanto tempo, hein, Duda? Duda foi aluna pequenininha na Planeta. Já tá um mulherão, casada, nutricionista. Tá aí arrasando. Ah, Cida, essa é a Oi, Cida! Tudo bem? É isso aí. Que top, ó. Tá crescendo a audiência. Quando chegar em 20, a Andressa começa a falar, tá bom? Vamos lá. Oi, Adriana, que bacana. Oi, boa noite. A Adriana já fez a Olivia dormir, agora é hora de assistir a live da Planeta. É isso, Adriana? Vamos lá. Hoje aconteceu de tudo, né? Hoje meu celular caiu, você não conseguiu entrar, É assim, é estreia, né, gente? A estreia ao vivo. É como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, nós estamos aí, né? Então, Andressa, eu estava aqui falando dos combinados. Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa enquanto o pessoal vai entrando sobre os combinados que a gente faz e o que mais, além disso, né, que a gente põe ali no início das aulas e dos combinados. Eu gosto sempre de estar reforçando esses combinados desde a nossa primeira etapa, né? Desde a etapa ali do descobrir, que é a etapa, então, de 0 a 4 anos. Então, desde os nossos bebês de colo, a gente tem os combinados, né? Com as famílias, para as famílias, então, já desde esse início, passarem para os bebês, né? Então, o primeiro combinado da nossa piscina ali, né? Das nossas aulas, é o tapete azul, a nossa referência, né? São 2 combinados de segurança, né? Que a aula inicia somente nesse tapete azul, onde o bebê já entende que não é em qualquer local da piscina que ele pode entrar, é somente naquele tapete azul, né? E o segundo combinado com as famílias que é outra medida de segurança, o bebê só pode entrar através do chamado, do comando dos pais do 1, 2, 3 e já, das famílias, né? De 1, 2, 3 e já, e depois esse comando passa para os professores, né? Então, para que também o bebê já entenda essa regra de que não é em qualquer momento que ele pode pular na água, né? É através do responsável, não é sozinho, e no 1, 2, 3 e já. Né? Então, desde os bebês a gente começa, então, a fazer esses combinados da piscina, né? Eu acho que é bem importante a gente pegar esse gancho, já que você está falando dos bebês, né? Porque a gente sabe mais do que nunca que esses nossos bebês nascem, acho que quase lendo e escrevendo, né? Os bebês do século XXI são bebês totalmente bebês prodígio, assim, né? Então, a tendência que a gente tem é de justamente hiperestimular esses bebês, né? E a gente sabe que na natação a gente recebe muito prematuramente essas bebês. A gente recebe bebês com 3 meses, com 4 meses, né? Com 6 meses de idade. E eu acho que é bem importante a gente falar para eles, né, Andressa, que na etapa Descobrir, que é a nossa etapa da nossa proposta metodológica, que é o 0 a 4, tem que ficar claro para essa família, dentro e fora da piscina, que o responsável
por essa proposta, o responsável pelo comportamento da criança é o adulto, né? Que a criança tem desejos, ela tem necessidades, ela tem vontades, mas que naquele momento ela é muito jovem, ela é muito pequena, muito insegura e muito imatura para tomar decisões sozinha. Então, que quem é responsável nesse momento em fazer esse norteamento é a família, né? A responsabilidade é do acompanhante. Acho que era bacana você falar um pouco mais sobre isso também. Já no início, na nossa primeira aula experimental, né? É o nosso papel como professor instruir essas famílias, né? Então, no final da aula, a gente já conversa com essas famílias, onde o principal responsável pela estimulação e por todo o processo de combinados, de regras, é do responsável. O professor está ali para ajudá-lo, para norteá-lo, para realmente sugerir todas as estimulações possíveis dentro da sua faixa etária, mas quem é responsável por tudo isso justamente porque eles ainda não têm maturidade para entender, então quem tem que dar o principal limite são as famílias, né? E daí depois vai passando para o professor, né? E daí é a característica da hierarquia, né? Mas que também tem que tomar bastante cuidado, né, com isso para não ser invadido, né? Essa separação, que a criança entenda que a separação da família, no caso dos pais, e depois passa para os professores, tem que ser um processo tranquilo para que não se quebre, né, nenhuma parte ali de confiança, de vínculo estabelecido já com a água, né? O vínculo é que vai mudar, que é o nosso tema, né, na etapa descobrir, né? Através do vínculo é que a relação se estabelece, né? Então, é o vínculo com a água, com os materiais, com as famílias, com o professor e depois com os colegas, né? E assim, bem importante porque quando a Andressa fala, né, do tapete azul, que é o espaço de entrada e de saída da piscina dos bebês, né? É um espaço de segurança e ali é onde as crianças, então, têm um comando de entrada e de saída. Então, a gente tem ali duas propostas com esse combinado, que é a criança não se colocar em risco nem dentro da piscina na Planeta, nem em qualquer outro ambiente. Então, esse é o primeiro princípio da segurança aquática. Famílias que estão nos ouvindo, profissionais, enfim, pessoas que estão nos ouvindo, a gente não garante que um bebê vai aprender a nadar, mas a gente garante que a gente vai dar todo o conhecimento para ele, toda a estimulação para que ele saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E faz o processo de adaptação para que assim que ele tiver condição neuromotora de aprender a nadar, ele saiba exatamente se ele pode ou não entrar, como não se pôr em risco, né? E aí esse combinado, que é eu só entro se o adulto me chamar e por um lugar específico, lá fora, na casa da criança, ajuda a família a fazer o processo hierárquico com essa criança, de uma forma que a criança entenda que o adulto não é superior, mas ele viveu mais coisas. Então, ele tem mais experiência. E por isso, naquele momento, ele é quem vai dar as coordenadas, as regras, né? E acho que também é importante você falar da importância desse adulto bancar a regra, né? Desse adulto ser firme. Quando existe uma regra, existe um combinado, que ele não esmoreça, que ele não amoleça, né? Que ele mantenha-se firme para que a criança entenda que aquilo é para o bem dela, né? E não tem a ver com gritar, não tem a ver com castigo. Tem a ver com fazer a criança entender. Eu acho que era bacana você falar um pouquinho disso também. É bem isso, né? E o bebê, ele tem o poder de conquistar a gente, né? Então a gente tem que se manter firme, mas rindo por dentro, né? Tu sabe muito bem, né? Sim. Como mãe, sim. Mas tem que se manter firme, né? Então, as famílias, a gente até conversa bastante ali quando tem piscina em casa, né? De se colocar também algo, não precisa ser um tapete, porque as pessoas às vezes não têm o nosso tapete em casa, mas uma toalha, algum objeto de referência na borda da piscina, onde o bebê entenda também que é ali, e daí sim as famílias precisam mostrar e falar que é somente ali que ele pode entrar e é somente como responsável. E daí os bebês, eles ficam muito ansiosos com a água, né? Com os brinquedos, enfim. E daí, na piscina, a gente monta vários espaços, e nesses espaços, às vezes, os bebês acontecem de saírem sozinhos. E daí a gente precisa instruir as famílias de que não, tem que voltar para o lugar e falar.
um, dois, três e já, e daí sim sair, né? Que não é em qualquer momento, né? Então as famílias precisam se manter firmes nisso, de voltar com a criança, espera, e é no um, dois, três e já. Né? E aí esse combinado vai para casa, né? Porque aí em casa, se ela não pode mexer em alguma coisa, a gente combina com ela que ela não pode mexer, e se ela mexe, a gente traz ela e diz, bom, o combinado era que você não podia mexer, que você não podia subir, que você não podia pegar, porque você pode cair, se machucar. Então, na verdade, dentro da piscina, o que a gente faz é preparar a criança para as regras da vida, para as regras sociais, né? Então, acho que isso é que é bem importante que as pessoas entendam, que não é único exclusivamente porque a gente quer uma aula mais organizada, mas principalmente porque a gente quer a segurança dessa criança e a gente quer, de alguma forma, poder impactar a vida dessa criança no que tange a questão da organização, né? São as consequências, né? Ela precisa entender que tudo tem uma consequência, toda escolha tem uma consequência, né? Então, se a escolha foi desobedecer, mas precisa entender que tem perdas, né? Sim. Então, na piscina, a gente utiliza sempre os brinquedos, né? Então, aquele brinquedo, naquele momento, não pode. Isso. Mas a gente precisa também não deixar essa criança no vazio, né? Então, ele estava com aquele urso ele não tem mais, mas a gente vai lá e pega um coelho, né? E entrega um coelho para que a criança não fique nesse vazio e não fique com a sensação ruim. Ele precisa entender que aquele brinquedo ele não pode, ele perdeu, ele não tem mais. Os maiores, né, de 2 a 4 anos, eles já choram, eles querem, eles ficam bravos. E daí a gente, como professor, precisa também se manter firme. Não, aconteceu isso e isso, você desobedeceu os nossos combinados, né? Então, não cumpriu com os nossos combinados, desobedeceu, eles não entendem. Eu estou falando desobedeceu, mas eles não entendem essa palavra desobedecer, né? Mas eles não cumpriram com o combinado, né? Eles tinham um combinado, então eles acabam perdendo o brinquedo, né? Até teve uma mãe esses dias, né? Talvez ela esteja aí, a Mike, a mãe da Fê e do Luiz, que ela até postou um vídeo muito bacana no Instagram, mostrando o Luiz brincando de escorregar num barranco, e aí ela ainda colocou, né? Usando os combinados da natação, né? Então ela pediu para ele esperar, contou a 1, 2, 3 e já, e aí enquanto ela não terminou de contar e falar o já, ele não desceu, né? Então, assim, aí ela ainda falou isso, né? Ela trouxe essa referência da importância que está sendo ele aprender regras e combinados dentro das aulas de natação para a rotina dele, né? De entender que se ele for sozinho, ele pode rolar aquele barranco e se machucar, e que talvez ela não esteja olhando e ela não vai poder ajudar, né? Então, isso também é um reflexo muito positivo desse trabalho dos combinados, né? Isso. Eu até brinco com as famílias que quando eles atingem ali a idade de 1 ano, 1 ano e meio, eles começam a fazer 1, 2, 3 em tudo. Então, em cima do sofá, em cima da cadeira. Daí as famílias precisam mostrar que não estão na piscina, não estão na água. Então, se ele pular no 1, 2, 3 e já, só no sofá e na cadeira, ele vai se machucar. Né? Vai se machucar, exatamente. E aí depois a gente vem para a etapa explorar, né? Que daí seria as crianças de 4 a 6 anos. Então, para quem está entrando agora, a gente está falando das regras e dos combinados feitos nas aulas de natação e como isso influencia na rotina das crianças, como isso impacta na organização das nossas crianças, né? E aí estamos aqui eu, Simone Barreto, gestora da Planeta Corpo, e a Andressa Vilela, profissional de educação física psicomotricista, que é coordenadora da Planeta Corpo. E nós temos 3 etapas de desenvolvimento na Planeta, né? Que seria a etapa descobrir, de 0 a 4 anos, etapa explorar, de 4 a 6, e etapa recordar, que é acima de 7 anos, né? Como é que funciona, Andressa, lá no explorar, então? Porque a criança já teve esse processo de descoberta do corpo dela, desse ambiente, ela já experimentou e já testou um monte, a gente, até 4 anos de idade, né? Ela já testou todas as possibilidades, ela já tentou tudo que ela podia. E aí, de 4 a 6, como que funciona? Além dos combinados de início de aula, o que mais é importante ali em relação às regras que também extrapola as paredes da piscina? Nessa idade, a gente precisa reforçar muito com os combinados, né? Bastante com os combinados. Porque eles estão na fase realmente de explorar tudo. Então, eles estão quicando, eles estão pulando. Né? Então, eles precisam entender todo esse processo dos combinados.
né? Então, tem turmas que é toda aula, a gente tem que reforçar esse combinado justamente por conta dessa agitação e de que eles precisam entender que tem combinados, né? Porque essa fase, eu falo que é a fase que às vezes mais os combinados, né? E mais se perde, daí tem consequências, né? Com isso. E daí essas consequências para eles é arrasadora, é o fim do mundo, né? Para essa idade, né? Mas é aí que eles precisam entender realmente, a gente precisa marcar esses combinados, né? Tomar cuidado para não se machucar, e isso é fora da piscina, então não pode sair a qualquer momento, principalmente para ir no banheiro, tem que pedir para o professor, não pode machucar o colega, não pode machucar o professor, então não pode bater, não pode beliscar, enfim, né? Que é bem comum, né? Que até porque a gente tem aí os meninos nessa idade que eles entram em luta corporal o tempo todo, nessa disputa de espaço, de poder, né? Então, se a gente não tem esse combinado pré-estabelecido, eles vão acabar fazendo isso, porque isso é praticamente instintivo dessa faixa etária, né? Isso mesmo. Então, eles podem brincar, eles podem se divertir, porque o lema é esse, né? Brincando que eles aprendem, né? Então, não é isso, né? Eles podem brincar, mas eles precisam tomar cuidado, né? Esses cuidados, né? E daí não pode estragar o material, que também é algo que eles, né, eles querem, né? Principalmente porque estão na fase de não gostar de dividir, né? Porque eles já aprenderam a dividir, mas nessa fase eles não gostam de dividir. Então, às vezes, eles quebram o material, o brinquedo, isso, para dizer que é meu, para mostrar que é meu, né? E não é dele, é da natação, né? Um outro amiguinho, ele tem que estar lá para o outro amiguinho brincar no outro dia, ou para ele mesmo brincar, né? Na outra aula. Então, a gente precisa frisar bastante isso, né? E assim, não pode fazer as necessidades na piscina, que também é uma marca dele, né? De mostrar, às vezes, para o professor que quem manda nesse ambiente, nesse espaço é ele, não, professor? Né? Então tem que deixar essa marca também, né? Ao contrário de escape, né? Porque a gente sabe que acontece, né? Escape. Mas nessa idade ele já tem, né? A consciência de pedir para ir pro banheiro. Enquanto que lá no 0 a 4, 0 a 3 e pouco, eles arremessam brinquedos, materiais com a intenção de ir além, né? Quer dizer, de conquistar aquele espaço. O 5 e 6 ali já faz isso de birra, né? Já faz tipo, se eu não posso, ninguém pode ter, né? Então, assim, e aí eles também têm a tendência de querer dominar a professora, o professor, dominar a mãe, dominar o pai, né? Então, esse trabalho que a gente faz de combinado dentro da piscina ajuda muito também eles a entenderem fora da piscina que se tem irmão, por exemplo, o pai e a mãe é de todos, não é só deles, né? Então eles fazem esse processo de entender as relações sociais como relações saudáveis, né? E a regra dentro da piscina e o combinado dentro da piscina ajuda muito lá fora, né? Eu tive até uma mãe que me procurou, que o nosso aluno, o filho dela é filho único, e ela estava com muita, ele na época tinha 6, 7 anos, não, 5, 6 anos, e ela estava com muita dificuldade porque ele não sabia dividir, porque ele não tem ninguém para dividir em casa. E daí eu instruí ela, a gente fez uma reunião, eu falei para ela, não é que ele não tem ninguém na idade dele, tem o pai e a mãe. Não é o pai e a mãe, ele tem que aprender a dividir com o pai e com a mãe, né? Independente do espaço, do alimento, né? Enfim. Ele tem que entender que precisa dividir. Então, não é porque não tem a mesma idade dentro da casa que não vai se ensinar a dividir. Não, né? Mesmo que tenham 2 pessoas, já dá para se trabalhar ou dividir. O básico é ter 2 pessoas para aprender a dividir, não precisa ser da mesma idade, né? É isso aí. Cida, a gente já vai te responder, tá, Cida? Só um minutinho. Eu vou só terminar esse raciocínio aqui, a gente já responde. A Cida deixou uma pergunta ali para nós, Andressa. Então, assim, eu acho que é bem importante também a gente falar que, assim, lá na etapa descobrir, que é o 0 a quase 4 ali, né? Porque isso vai depender muito também da maturidade da criança. Num outro momento a gente fala disso. Mas vamos falar que o descobrir ali é de 0 a 3 e pouquinho, quase 4.
essa criança ela aprende que existe um mundo, né? Que existem pessoas, existem coisas a serem conquistadas, existem comidas diferentes, roupas diferentes, pessoas diferentes. Então, é uma fase realmente de muitas descobertas. E a criança parece que cresce 1 ano em 3 meses, né? Quando ela já tem 4, principalmente 5 e 6, ela tem muitos conceitos de vida já pré-estruturados, né? Então, ela já tem vontades, desejos, algumas coisas ela quer muito, outras ela não quer, e aí ela começa a se contrapor, então vem o não, vem o enfrentamento, né, forte, né? Acho que queria que você falasse um pouquinho disso, assim, de como que é importante essa questão da regra e do aprender a dividir na piscina, na aula de natação, para que ela entenda que lá fora, em algum momento, ela vai ter que fazer isso, né? Sendo com a mãe, com o pai, com o primo, com o irmão, com a escola. Eu acho que era legal você também considerar um pouco dessa questão do aprender a dividir, o quanto a natação ajuda nesse processo. Mesmo que porque eles estão na fase de alfabetização, né? Então, eles estão nesse processo na escola. E também lá acontecem as questões, né, de não dividir, na verdade, de ser... A criança, às vezes, se acha autossuficiente e é aquilo pronto. E não, né? Não é assim, né? Nós, como educadores, né? Então, educadores dentro da piscina, que a piscina é a nossa sala de aula, a gente tem esse papel de também mostrar para eles que o dividir é na piscina, é na sala de aula, é em casa, é em qualquer momento. Ele precisa dividir, que aquilo não é só dele, né? A não ser que seja, né? Porque Travou. Fala de novo que travou. O objeto tem o contraponto, né? A não ser que o objeto seja dele, né? Ele tem o direito de dizer não, eu não quero dividir porque maravilha, maravilha. E aí a gente trabalha direito dele. Isso. E aí a gente trabalha inclusive com ele o direito de dizer sim e não, né? Para tirar esse paradigma de que a gente tem que ser bonzinho o tempo todo, né? Então eu posso dizer que eu não quero dividir. Eu posso dizer naquele momento que eu não estou feliz com aquilo, né? A criança aprende isso também. Perfeita essa tua fala. Acho que isso é bem importante. Tá travando, né? Agora voltou. Vai, continua. Oi. Olha só. A Cida fez uma pergunta aqui, ó. Ela escreveu assim: Andressa, estou notando um comportamento bem diferente nas crianças. Já tive caso de criança que não suportou fazer aula com outras crianças e chorava muito. Muitas crianças chorando na adaptação. Hoje, inclusive, até a gente teve um relato ali no nosso grupo de estudos de uma profissional que disse que tem que estar com uma criança de 5 anos que usa chupeta. Ela é gêmea, é o menino, no caso, a gêmea menina virou as costas e entrou. E o menino não entra nem chantageando, fica na beira da piscina, chora, faz escândalo, chupeta na boca, né? Então, assim, ela quer saber se a gente também tem percebido essa dificuldade em processo de socialização com essas crianças aí de 4 a 6 anos. Acho que era legal também você falar um pouquinho disso. Só uma dúvida, agora em momento de pandemia ou acontece isso sempre, né? Porque em momento de pandemia é natural por conta da regressão, né? De estar somente no ambiente familiar. Né? Então, onde ele domina tudo, né? Onde ele domina. Isso. Onde ele domina tudo e é o meio dele de ganhar as coisas, né? Através do choro, da chantagem, enfim. Um pouquinho que meu celular tá caindo. Aí. Então, é comum. E daí, como que a gente se trabalha, né, com isso? As famílias precisam estar junto com a gente. Diretamente conversando com essas famílias. Como que foi o processo em casa? Né? É corresponsável. Nós e eles. Não somos só nós, nem só eles, né? Isso mesmo. Então, precisa ter esse diálogo, devido à pandemia, ela escreveu ali. Então, precisa ter o diálogo diretamente com essa família. Como que foi esse processo em casa? Nia, como que foi a conversa no retornar para a natação?
né? Porque as famílias também não podem simplesmente, do nada, ficou 7 meses trancados em casa, no outro dia amanheceu, então, não, precisa ter diálogo, porque eles já entendem, nessa idade eles já entendem e compreendem tudo. Por isso que eles choram, por isso que eles fazem birra, por isso que eles fazem chantagem. Eles já têm total consciência disso. Então as famílias precisam dialogar com eles. Ó, amanhã é dia de natação e a gente vai para natação. Se você não quiser... E daí é firmado sem combinados, né? Então aqui a gente firma esses combinados com os professores e as famílias. Então, os professores é que vão direcionar qual é a melhor forma desse combinado. Ai, mãe, você pode trazer essa criança que tem chupeta, né? Ok, vem com 5 anos, chupeta é total regressão, né? 5 anos. Mas ok, traz a chupeta para a piscina, a gente ajuda ele a se desvincular dessa chupeta. Porque nesse momento é objeto de contenção, é objeto de confiança dele. Então, ok, mas a partir do momento que ele mostrou que já confia e que está tudo bem, ó, agora você não precisa mais dessa chupeta, vamos deixar a chupeta com a mamãe, o papai, o irmão, enfim. Mesma coisa com brinquedo, né? A gente sempre, a gente utiliza bastante o brinquedo como forma de estabelecer o vínculo, né? Principalmente nas fases de adaptação, que sai do bebê de colo, de bebê com a família, para o bebê sozinho. A gente, quando o bebê está nessa transição, realmente traz um brinquedo de casa, um brinquedo que ele conhece, né? Que é um objeto que a gente chama de contenção, né? Um objeto de segurança dele. Olha o meu aqui, ó. Então, até nós adultos, às vezes precisamos desses objetos para, né? Pra gente entender que tá tudo bem, tá tudo certo, o negócio vai. Mesmo parando live, não dando certo. É isso aí, já caiu o celular 2 vezes, tá perfeito, tá tudo certo. Eu acho que é bem importante, você falou ali quando era a etapa descobrir, né, que é o 0 a praticamente 4 anos, a gente tem ali a etapa do vínculo, que a gente chama na Planeta, né? Então é onde a criança começa a estabelecer os primeiros vínculos sociais dela. Então a gente usa muito brinquedo ali para que ela comece a brincar com o brinquedo, e daí ela se interessa pelo brinquedo do outro, o outro se interessa pelo brinquedo dela, começa a estabelecer relações. No 4 a 6, a gente tem a questão simbólica, né? Então tem uma fantasia, tem um mundo de conto de fadas e fantasia. Então, às vezes, também essa criança está vivendo esse simbólico de forma muito intensa, né? E dependendo do que ela enxerga pela primeira vez nessa piscina, nesse professor, nessa mãe, porque essa mãe, esse pai, esse tutor, pode estar tão aterrorizado, tão apavorado com essa separação, com tanto medo daquele ambiente, que a criança vai entrar nessa história junto, né? Eu acho que também isso é bem importante a gente falar, o papel do olhar da mãe e do pai, o papel do olhar da família nesse comportamento. Às vezes a criança está reproduzindo apenas uma insegurança da mãe e do pai, uma insegurança que não é dela, né? Eu acho que isso também é legal a gente falar um pouquinho. Isso mesmo. Então, nessa etapa do explorar, a gente trabalha com a apropriação, né? Então, eles precisam se apropriar desse ambiente, dessa água, dos amigos, do professor, dos brinquedos, para daí, então, ele conseguir confiar e viver tudo, né? Então, ele daí trabalhar com o simbólico, que essa fase realmente é o simbólico que vem à tona, é o faz de conta, né? Então, ele estava nessa fase de pandemia, bem provável que ele está na fase do faz de conta em casa. Isso. Com a família. E daí ele vai fazer o faz de conta, pode ser sim que não seja birra, que seja medo mesmo, medo de mostrar para o outro esse simbólico, esse faz de conta. Vai que esse outro não confie, não goste, né? Então ele já tem esse julgamento na cabeça deles, né? Então por isso que às vezes precisa muito de um olhar diferenciado para cada um e realmente dialogar com as famílias para entender todo o processo que aconteceu antes, né? Do porquê, e tentar entender o porquê que essa criança está vindo chorando, sendo que o objetivo, não só nosso da Planeta Corpo, mas acredito que de todos, é fazer com que os nossos alunos vão felizes para a natação, né? Se divirtam, né? Se divirtam nas aulas e que não venham chorando, né? Então a gente faz de tudo realmente para entender todo o processo. A Cirlei, que é a nossa amiga querida, beijo Cirlei, uma profissional de natação incrível lá de Lages,
ela tá falando ali uma coisa que é bem legal também, né? Que uma das coisas boas que vem das regras, dos combinados da piscina, é a gente ter as crianças como nossos ajudantes, né? Então, as crianças gostam muito de ajudar. Então, assim, de repente, num processo de angústia, de medo, de um amigo novo, eles adoram ser o amigo que ajuda, né? Eles adoram, e isso extrapola super, né? Porque daí, lá fora, eles começam a ser mais solidários, mais parceiros, eles começam a se aproximar mais das pessoas para ajudar, né? Então, futuramente, quando eles forem adultos, eles são adultos mais solidários, eles são adultos que se importam com os outros, né? E isso também é da regra, também é do combinado, também é da estimulação que a gente faz na piscina. Que não é única e exclusivamente, acho que isso tem que ser feito, falado muitas vezes. A gente não faz isso porque a gente é ditador e quer uma aula militar, né? A gente faz isso porque a gente acredita que isso organiza a criança de uma forma comum, de uma forma geral, né? Isso. Eu me lembrei agora que nessa fase, uma vez a gente trabalhou onde eles eram o professor. Então, a gente inclusive, cada um ia montar um exercício de acordo com o nosso objetivo. E daí eles usavam a nossa touca, e nós, professores, a touca deles, e eles tinham que ser os professores. Foi o máximo. Foi um momento onde eles realmente se apropriaram do negócio. E era muito engraçado, porque daí o objetivo psicomotor, porque a gente linka o psicomotor com o técnico, era trabalhar esquema e imagem. Então, era eles realmente trabalharem a imagem do professor, né? Então, eles imitando a gente, era muito engraçado. E daí eles passando exercício. Então, foi uma aula super divertida, onde eles usaram o simbólico e se apropriaram daquilo. E realmente daí eles confiaram e desandaram, né, na aula. E assim, acho que falar de apropriação faz muito sentido agora, né? Porque apropriar-se do aprendizado é parte fundamental do aprender, né? Então, eu não aprendo aquilo que eu não gosto, eu não aprendo aquilo que eu não quero aprender, né? Então, quando eu entendo que aquilo é bom para mim e eu me envolvo com aquilo, eu me aproprio. Quando eu me aproprio, eu deixo de ter que estudar, eu passo a me divertir aprendendo, né? Então, tudo fica mais leve. E a gente trabalha muito esse conceito da apropriação. Bom, e aí vem a etapa recordar, então, né? Que então são as crianças acima de 7 anos. Então é uma fase complexa, delicada, né? Porque daí a gente tem aí um processo de mudança muito grande. Então as crianças de 7 a 12 anos, elas têm comportamentos, hora de felicidade, hora de tristeza, hora de angústia, hora de sofrimento, hora de euforia, né? Eles amam, daqui a pouco eles odeiam, tudo muda muito rápido, tem todo um processo de hormônio, né? Como que funciona? Qual a importância desse trabalho dos combinados dentro da piscina para essa faixa etária, né? Falando aí de vida, de rotina, de aprendizado escolar. Essa fase é a fase que eu gosto bastante de trabalhar. Hoje não estou trabalhando nela, mas é a fase que eu identifico bastante, porque realmente é a que mais que precisa mais manejo, né? E realmente entender cada um, né? Onde realmente os hormônios, os neurônios estão todos ali, né? A flor da pele. Enfim, e é onde a gente precisa muito, e essa sim, em todas as aulas, reforçar os combinados. Né? E esses combinados, eles entendem perfeitamente que dentro da piscina e fora da piscina. Né? Então, é muito legal isso, porque no início da aula a gente, então, começa com as nossas novidades, né? E daí, os adolescentes, eles trazem, normalmente, as novidades ruins, não são as novidades boas. As crianças, não. Os menores trazem as novidades. Fui passear no shopping, fui no cinema, né? Ganhei um brinquedo. Os maiores, não. Os maiores, tirei nota ruim, minha mãe me deixou de castigo, né? E daí, é aí onde o professor entra e fala, tá vendo? Você perdeu, tirou nota ruim, você perdeu em casa, é a mesma coisa que você perde aqui na piscina. Quando você desobedece, eles entendem a palavra desobedece, então a gente precisa firmar essa palavra, né? Você desobedeceu, você não cumpriu o combinado feito. A gente firmou um combinado e você não cumpriu. Então você perdeu o direito e eles perdem o direito de brincar, né? Tem um momento, então,
da brincadeira, ou no início da aula ou no final da aula, e daí é uma logística, né, de cada professor em seu planejamento. Mas se já aconteceu a brincadeira, ele pede na próxima aula, né? Então, os adolescentes, a gente precisa firmar muito o fora da piscina. Então, fora da piscina são os vestiários, a recepção, porque eles querem detonar tudo, né? Eles saem com o gás todo, né? Não é igual os pequenos que cansam, vão para casa dormir. Não, os grandes estão com a adrenalina lá em cima e querem mais, né? Então, eles vão com tudo. Então, precisa ser reforçado esse combinado. E se eles desobedecerem, o professor vai lá, aconteceu isso, na outra aula que seja, aconteceu isso, por isso vocês vão perder hoje a brincadeira. Os menores ali de 7, 8 anos, eles chegam até chorar, assim, porque eles amam, é o momento que eles amam, né, a brincadeira, né, é o jogo, né, então a gente até trabalha, né, com o jogo, eles amam, e eles até choram, e daí é onde o professor precisa acolher esse aluno de novo, não deixar o aluno perdeu e pronto. Não pode, porque daí o aluno vai sair com uma sensação ruim, com um não pertencimento àquele local. E isso também vale em casa e vale para a escola, né? Que é o erro, às vezes, das escolas, de fazer perder e não acolher novamente. Não, você precisa ir lá, ó. Eu entendi que isso não foi legal, que isso não é ruim. Você não gostou, né? Você não está gostando disso. Então, da próxima vez, vamos combinar de não fazer, né? De não acontecer. E daí tá tudo certo. E o professor fala, eu gosto muito de você. Eu não gosto de fazer você perder. Mas hoje você não cumpriu um combinado e você perdeu. Você teve que perder para aprender. E daí eles vão lá. Daí eles são muito carinhosos, né? Eles vão lá, eles pedem desculpa, né? Eles querem te abraçar, né? Então, por isso que eu falo que é a parte que eu gosto, que é essa ambivalência. A Cirlei tá falando que ela vai doar o Otávio para você, porque a fase lá tá difícil. Vem, Otávio! Eu acho que o mais forte, o mais importante da gente ressaltar nessa tua fala é justamente que as crianças acima de 7 anos, elas têm total entendimento de regra social do que pode e o que não pode. Elas já se coordenam, elas já se dominam, elas já têm vontades, desejos, elas já se colocam, elas já argumentam. E muitas vezes a argumentação delas é impossível da gente dizer não. Realmente você tem razão, né? Mas eles têm... Acho que o grande segredo aí de combinar e de cumprir com o combinado é que eles entendam que, independente de onde eles estejam, toda quebra de um combinado tem um reflexo e pode ter uma punição. Então, isso vai ser, quando ele for um adulto, se ele fizer uma coisa errada, de repente, no trabalho, ele pode ser chamado a atenção, né? Se ele não cumprir de repente, com uma tarefa, talvez em casa, alguém pode sofrer uma consequência em cima disso, né? Se ele chegar atrasado num compromisso que ele combinou com alguém, isso pode ser chato, porque a outra pessoa vai estar lá esperando e talvez ela tenha deixado de fazer outra coisa, né? Então, na verdade, a regra e o combinado nessa faixa etária, ela tem muito a ver com o futuro, né? Com a criança já se trabalhar emocionalmente e ter esse entendimento de que regra é social. E para viver em sociedade, existem regras. A gente goste ou não, as regras existem e nós temos que cumpri-las. Eu acho que é por aí, né? E é bem importante... Oi, Juliana. Juliana tá dando oi ali. Oi, Juliana. Boa noite. Paizão nosso também, Juliana e Fábio. Sim, super parceiro. É bem importante que quando os alunos pedem algo e acontece algo dentro do nosso ambiente, que as famílias sejam avisadas. Então, essa faixa etária de 7 para cima, às vezes a família deixa os alunos e sai. Então, é bem importante que quando o responsável chegou, o professor, é responsabilidade do professor ir lá e conversar com essa família. Ó, aconteceu hoje isso e isso, ele não cumpriu com o nosso combinado e por isso ele perdeu, né? Mas depois foi conversado, ele pediu desculpas e tá tudo certo. Mas eu gostaria que você em casa também conversasse com ele sobre isso. Né? Então, isso também é bem importante, que as famílias nos ajudem também nesse processo e deem continuidade. Que, na verdade, é a gente que dá continuidade no que eles devem fazer em casa. Né?
Isso é fundamental. Essa coparticipação tem que ficar muito clara, né? É que nós estamos fazendo uma parte nesse processo, mas é uma pequena parte, né? Que como aqui, é como a live da educação aquática em casa. A gente faz uma pequena parte para ajudar essa família num todo e a gente deseja que isso vá pelo resto da vida deles, né? Mas que todas essas questões, né? Então, a novidade, o combinado, que tudo isso ele tem um motivo que é estabelecido através de uma leitura psicomotora, né? Que o propósito sempre tem a ver com o desenvolvimento psicomotor, que isso não é uma coisa da nossa cabeça, a gente que inventou isso, né? Isso é objeto de muito estudo e dentro dos estudos que a gente faz, a gente entende que quando a gente estabelece essas relações dentro da piscina, elas podem ser muito bem internalizadas pela criança, porque passa pelo corpo, né? E passa por acolhimento e que ela vai ter mais chance de levar isso para a vida dela de uma forma tranquila, que ela vai viver isso como sendo uma coisa natural. Cumprir regras é natural, porque se eu não cumpro regras eu tenho perdas, né? Mas eu não estou fazendo isso pelas perdas, eu estou fazendo isso porque eu quero ser uma pessoa do bem, eu quero viver melhor, eu quero viver bem em sociedade, eu quero ter boas relações. Né? Eu acho que é por aí, né? É isso mesmo, pelos ganhos. São pelos ganhos daí, né? Pelos ganhos. Não é pela perda, são pelos ganhos. Para que desde cedo eles entendam que existe sempre uma escolha, né? 2 caminhos a ser seguidos, né? O certo e o errado, né? E daí isso qualquer caminho tem a sua consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Seja ela boa, seja ela ruim, isso mesmo. E outra coisa que você falou, que é bem importante a gente ressaltar, que é a questão do acolhimento após o descumprimento da regra e do combinado, né? Eu lembro que uma vez eu escutei de uma pessoa que eu conheço, que ele disse que assim, para ele o pior não era o castigo, era a conversa que o pai dele tinha no castigo. Porque ele diz assim, se ele ficasse só de castigo, ele sentava lá e ficava lá, né? É um castigo. Mas o pai e a mãe virem explicar o motivo do castigo fazia ele pensar. Né? Então, no começo, era difícil para ele, né? Porque ele dizia, meu Deus, mas além de ficar de castigo, eu tenho que escutar um sermão, né? E acho que tem muito a ver com isso. Minha mãe tá aqui vendo, tem certeza que ela tá, a Andressa, né? Que não queria abrir mão, né? Tava errada. Mas é isso aí, né? Mas é isso, né? A importância da gente acolher, e assim, acolher, dar carinho, fazer com que a criança se sinta acolhida, mas que ela entenda que existem consequências e ela entenda o que ela fez que não foi legal. Não é simplesmente pôr de castigo, e não é a favor ou contra o castigo, né? Não é isso. Mas é que o que ensina é justamente a criança entender o motivo pelo qual aquilo aconteceu e por que não pode acontecer de novo, né? Isso. Para ela não ficar frustrada, né? Então ela precisa entender, ela precisa sentir, ter o sentimento de ruim, de tristeza, de raiva, mas a frustração para essas idades é muito difícil lidar, né? Então a gente precisa acolher e mostrar, mas acolher novamente, mostrar o porquê e que tá tudo certo. Basta ele pedir desculpas e entender que não pode fazer da próxima vez, né? A Cirlei tá falando ali que... O Léo me deu o oi ali. O Léo tá aí, ó. Ele falou que tá com saudade, prof. Sim, saudade. Tá fazendo educação física. Que legal! Olha aí, mais um pra tribo. A Cirlei tá falando ali que essa semana ela passou pela situação de 2 alunos quererem trollar a professora e fingiram que estavam se afogando. Né? E aí ela teve que parar tudo e explicar para eles que não é a trollagem, né? Mas é fazer algo tão grave como fingir que está se afogando, né? Porque daqui a pouco pode se pôr em risco mesmo e deixa a professora angustiada, com medo, e que isso não é uma atitude legal de ser feita, né? Então, e tem que ser explicado, né? Isso tem que ser falado. Aí é um momento que, às vezes, a gente tem que tirar fora da piscina, sentar na borda, fulaninho e fulaninha. Vocês entendem que isso está errado? Que não está certo? Que vocês podem se machucar? É a regra. Né? O nosso combinado não pode se machucar e você pode se machucar fingindo um afogamento. Né? Sem contar que não está no olho direto do professor, então né? Não sei como que aconteceu o processo, mas enfim, então precisa explicar e às vezes precisa tirar, né, da borda,
aconteceu isso, isso e isso, não pode acontecer isso e isso, né? Então, eu quero que você, às vezes precisa, eu quero que você, ó, eu vou até lá, quando eu voltar, eu quero ver o que vocês pensam sobre isso, né? Então, às vezes a gente precisa ser mais firme com ele, então vocês vão ficar agora pensando, daqui a pouco eu volto e a gente conversa sobre isso, né? E daí, muitas vezes, né, se você explicou muito bem, você, não, professor, então desculpa, realmente eu não devia ter feito isso, ou enfim, ou às vezes eles choram, os pequenos, né, ali, não sei qual a idade que foi, os pequenos choram, daí os pais já vêm preocupados, o que aconteceu, daí também é o momento da gente conversar com as famílias, aconteceu isso e isso, não pode, porque isso tem uma influência muito grave, principalmente no afogamento, na segurança aquática deles. Eles podem fazer isso na praia, no rio, enfim, né? Então, ter esses argumentos com as famílias. Acho que você falou uma coisa agora que eu até tinha esquecido de puxar e você trouxe, e é uma baita de uma dica para as famílias, né? Quer dizer, quando você vai conversar com uma criança sobre o descumprimento de uma regra, precisa sentar olho no olho, né? Porque o grito, o chamar atenção, às vezes a gente faz isso meio que no impulso, né? Aquilo assim, da criança tá subindo num muro e tu tem medo da criança cair e se machucar e tu grita, né? E é meio que natural, principalmente instintivo de mãe e pai fazer isso, né? Mas a partir do momento que você vai falar sobre o descumprimento de uma regra, não dá para falar com a criança de costas, ou você de costas, ou de tom alterado. Você precisa sentar. É sentar, é olho no olho e é conversa de valor, né? É que só assim que a criança vai entender que o descumprimento da regra faz mal a ela. Não é por nós, é por ela. É ela que vai ter uma perda a curto, médio ou longo prazo em relação a isso, né? Então, acho que essa já é uma dica para as nossas famílias que, tomara que já façam, e se não fazem, talvez podem lançar a mão dessa estratégia, né? Em casa. Isso mesmo. Né? E outra coisa também que eu fiquei agora aqui pensando nessa faixa etária, que é a etapa recordar, que para nós é a última, né? Então a gente entende que a etapa recordar é onde a criança já descobriu, já explorou e agora ela só está retomando todo esse conhecimento adquirido, transformando isso em nado, né? Propriamente dito. Essa, para nós, é a idade dos jogos, da cooperação, das relações, né? Então a gente trabalha muito através dos combinados e das regras dentro da piscina, a importância da gente se relacionar bem de uma forma tranquila com todas as pessoas, né? Então a gente faz muitos jogos com eles em dupla, em trio, em quarteto, a turma inteira, né? Então, porque essa idade é uma idade crítica de relacionamento na escola e nas famílias de uma forma geral, né? Então, menina só quer brincar com menina, menino só quer brincar com menino, e aí daqui a pouco eles começam a se interessar, as meninas pelos meninos e vice-versa nas escolas, e daí começam alguns processos de descoberta de próprio corpo. Então, nesses combinados, a gente reforça muito com eles a importância deles se respeitarem e respeitarem o outro, né? E que eu não posso deixar que ninguém faça comigo aquilo que eu não quero e também não posso fazer com o outro aquilo que ele não quer. Que o não é muito forte, né? O não é tipo, estou colocando um limite em algo que eu não quero. Eu acho que também é importante você falar sobre isso. É o respeito, né? O respeito com a opinião do outro e principalmente o corpo do outro, né? Porque às vezes o ambiente aquático, a água envolve muito, né? Então, às vezes tudo se mistura, principalmente no jogo, né? Então, precisa se estabelecer, né? Essa regra, né? De que precisa haver o respeito total sobre o outro, né? E às vezes, quase sempre, né? A gente utiliza muito o material para realmente mostrar essas regras, né? Então, a gente utiliza bastante os materiais duros para mostrar o limite, a contenção, os materiais moles para mostrar o acolhimento, o aconchego. Então, a gente estuda muito isso e, normalmente, os professores já nas novidades, ele precisa mudar todo o seu planejamento porque aquele aluno trouxe uma demanda diferente, onde ele tem que fazer um jogo diferente, uma estrutura diferente. É por isso que eu falei que às vezes é no início, às vezes no final. Então, depende essa faixa etária. A gente caminha muito ali no planejamento com jogos, claro, colocando o objetivo técnico, né? Porque o objetivo sempre, final né? A natação, mas a gente usa sempre a natação. Mas a gente ajuda esse aluno
a se reconhecer ali, a entender que ele faz parte de um processo, ele faz parte de um mundo, ele faz parte daquele mundo, enfim, né? Então, a gente utiliza muito esse material como forma de mostrar, porque às vezes não, normalmente essa idade dos adolescentes não deixam com que o professor chegue até ele, né, na forma de contato, né? E a gente super respeita isso, porque é direito dele, né? Então, o que a gente precisa mostrar é o corpo dele, né? Então, a gente o corpo é um tabu nessa idade, né? Eles estão em mudança, né? Então é difícil eles aceitarem o toque, né? Às vezes, e eles têm bastante vergonha em vestiário, né? Então tem toda essa questão realmente da aceitação do seu corpo, né? E daí, então, o bloqueio de não deixar o professor chegar através do contato, né? Nem beijo, né? Eu sou muito de beijar, os adolescentes odeiam. Eles fugiam de mim, tá bom. Pode ser só uma batida de mão, então, né? Uma batida de mão, é isso aí. Então a gente precisa respeitar. E daí a gente, só finalizando, a gente utiliza então esse material professor-aluno como forma de estreitar uma aproximação, um vínculo, de mostrar para ele, ok, você não quer, mas eu tô aqui com você, eu tô junto de você, independente para que seja. Né? Então, a gente utiliza bastante, então, esse material como forma de... me fugiu a palavra agora, de aproximação. De aproximação. De intenção, né? É como se o material fosse a minha mão, o meu braço, o meu pé, né? Então a criança brinca com o material junto comigo, é como se ela estivesse tendo contato com o meu corpo, né? Para ela sente esse acolhimento. Eu acho também, antes que a gente está indo para o finalzinho agora, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a novidade, bem rápido, que eu acho que o momento da novidade para nós é um momento muito importante, que você acabou de falar, que ali as crianças contam, e normalmente elas contam coisas que não são muito legais, e às vezes a gente tem que lançar a mão de uma estratégia diferente para acolher essa criança na necessidade dela naquele momento e ainda dar conta de um conteúdo técnico, né? Então, mais para frente, a gente vai falar em outra live mais para frente sobre esses materiais e como que a gente usa eles na aula, né? Mas eu acho que fica uma dica também para as famílias, né, Andressa, sobre a importância deles deixarem as crianças contarem coisas em casa, né? Então, assim, ter esse espaço, né? Como é que foi seu dia, o que aconteceu na escola, o que aconteceu na natação, né? E os amigos, porque as crianças trazem ali demandas que, se a gente não parar para escutar, pode passar batido. Às vezes aquela criança queria falar sobre aquilo, mas ela não sente espaço, ela não fala. Então, para nós que temos essa leitura psicomotora dentro da piscina, o momento da novidade ele é fundamental, né? E a gente sempre sugere que dentro das rotinas familiares, que as famílias também tenham esse momento, né? Porque isso faz uma diferença grande nas relações. Ao meu ver, em todo o processo, as novidades realmente é o fundamental, é o nosso norteador, né? Da aula, do momento, né? Onde realmente a gente consegue olhar aluno por aluno, respeitar o tempo de cada um, o limite de cada um naquele dia, né? Então, às vezes as famílias me procuram, me chamam para reunião. Andressa, para que essas novidades? Não precisa dessas novidades. É tempo, tá perdendo tempo de aula, podia estar ensinando crawl, roça, sei, borboleta, né? Mas aí a gente precisa realmente trazer essas famílias para a gente e explicar, não, esse momento é único, é um momento onde o professor está ali para ele, escutando ele. Então, ok, depois quando chega a vez do professor, o professor escutou, então agora é minha vez de escutar ele. Né? Isso. Trabalhar com esse contraponto, né? Claro que o professor não pode extrapolar, né? O professor precisa também, porque às vezes extrapolam, principalmente idade ali de 4 a 6 anos, que é o simbólico, eles querem contar o mundo. Né? Então, a gente tem que limitar essas novidades. Então, daí a gente precisa mediar bastante nesse sentido, né? Mas é um processo de troca mesmo, né? Entre professor e aluno, né? Eu tô aqui para você nesse momento, agora você precisa sair para o meu momento da explicação, né? Da aula. Ótimo, e aí no futuro próximo, aí onde eles forem aí adolescentes, adultos, né? Ou, enfim, tiverem suas vidas, eles vão levar marcado no corpo deles
que eu sou ouvido desde que eu ouça, e eu ouço para ser ouvido, né? Então eu tenho voz e o outro tem voz, e assim a gente coabita socialmente e resolve os nossos conflitos sem ter que brigar, né? Então a novidade traz bastante isso para nós. Bom, estamos indo para o finalzinho agora, considerações finais da Andressa. Ela deu uma travadinha. Ah, já voltou. Antes da Andressa finalizar aí com as considerações finais, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, que esteve com a gente hoje nessa primeira live do Educação Aquática em Casa, esse projeto pensado pela Planeta com muito carinho para trazer conteúdos importantes no desenvolvimento das crianças, né, que podem de alguma forma ajudar as famílias, os profissionais aí nesse lindo projeto de ensinar e aprender com as crianças, né? E queria dizer também que na semana que vem a gente começa o processo de avaliação na Planeta, né? Então, de 3 a 13 de novembro, nós estaremos em período de avaliação. E aí, na terça-feira, no dia 3, aqui nesse mesmo bate-horário e bate-canal, a gente vai falar sobre avaliação. Então, o que é o processo de avaliação? Dentro da piscina, fora da piscina? Qual a importância de ter um processo de avaliação, de ter um acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, da aprendizagem dessa criança? Que a avaliação não é performance, a avaliação não é para avaliar se a criança aprendeu ou não, a avaliação é para a gente saber em que momento que nós estamos com ela e ela nesse processo, para que a gente trace estratégias mais certeiras para ajudar essa criança, né? Então, a avaliação não é para saber se a criança é top, é segundo, é terceiro, trocou ou não de touca, né? E que a proposta da criança passar por uma avaliação dentro da piscina é justamente para que ela entenda que ela tem capacidades e habilidades ainda para serem desenvolvidas e que até agora ela fez um monte de coisa legal e que merece reconhecimento, né? Então, na semana que vem a gente vai falar sobre isso também. Andressa, para finalizar agora é com você. As palavras finais aí, regras, combinados, organização, vida, rotina. E aí, qual é que é o saldo disso tudo? Travou? Ah, foi. Um pouquinho, eu acho que sou eu que falo agora. Vai lá, é isso mesmo. Eu realmente agradecer, né? Agradecer muito a minha parceira, minha irmã de alma, que a gente sempre fala, né? Eu não vou chorar, vou chorar para mim mesma. Mas minha irmã de alma, pelo convite, achei que eu não ia dar conta. Eu falei para ela, se eu gaguejar, toca, pelo amor de Deus, porque enfim, é a Simone, eu sou de fazer, de trabalhar, de enfim. Tá travando. Quem quiser também me trocar uma ideia, alguma dúvida, alguma coisa. Agradeço a todos que estão participando aí com a gente. Espero realmente ter seja uma escola de natação, né? Enfim, tomara que a gente tenha aí atingido. Atingimos sim. Muito obrigada, Andressa, por ter estado aqui falando uma coisa tão interessante, tão bacana e tão relevante na vida das pessoas, né? E, de novo, pessoal, se quiserem, procurem a Andressa no Instagram para bater um papo. Ela é super acessível, ela pode trocar um monte de ideia ótima com quem tiver dúvidas, famílias, profissionais da natação, enfim, quem precisar de ajuda, né? Também vocês têm o meu contato, Simone Educação Aquática, Andressa Vilela, a gente tem lá o Educação Aquática também, que é o nosso outro perfil, aqui pelo Planeta Corpo Blumenau, enfim. Qualquer coisa é só chamar. As nossas famílias que estiveram aqui nos assistindo, muita gratidão. Tomara que vocês tenham gostado do que escutaram, né? Gratidão por confiarem as suas melhores coisas, né? As melhores coisas da vida de vocês na nossa mão. Fiquem todos muito bem, uma ótima semana para todo mundo. E terça-feira que vem, às 8h30, vamos falar de avaliação, tá bom? Obrigada, gente. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, pessoal.